Conseguem visualizar bem? Sim, sim, conseguimos. Bom, pessoal, bom dia. Então, dando início, né, aos trabalhos aqui na mesa. Meu nome é João Maciel, eu sou doutor em psicologia pela UFJF, com período na Universidade della Studi di Cagliari, e hoje eu vou mediar aqui a mesa, né? E de início, vou apresentar o tema e os dois palestrantes, né? O tema dessa mesa é psicanálise, filosofia e a noção de degeneração em Lombroso. O primeiro palestrante é o Eduardo Ribeiro da Fonseca. Ele é graduado em psicologia pela Universidade Tuiuti do Paraná, mestre em filosofia moderna e contemporânea pela UFPR e doutor em filosofia moderna e contemporânea pela USP, com estágio pós-doutoral na Università del Salento, na Itália. É vencedor do Prêmio Jabuti com o livro Psiquismo e Vida: A Noção de Impulso nas Obras de Freud, Schopenhauer e Nietzsche. Tradutor dos complementos ao livro O Mundo como Vontade e Representação, de Arthur Schopenhauer, em 2 volumes. Prêmio Jabuti em 2015, na categoria Tradução. Além disso, ele é psicanalista, professor e pesquisador em filosofia, membro e professor do PPGF, nas linhas de pesquisa Filosofia da Psicanálise e Ontologia, e do curso de licenciatura Bacharelado em Filosofia da PUC do Paraná. É coordenador da linha de pesquisa Filosofia da Psicanálise do PPIGF, da PUC-PR também, além de ser meu colega no grupo sobre o desenvolvimento psíquico de Sandor Ferenczi. Temos aqui também a Rebeca Dias, que é graduada e mestra em Direito pela UFPR, doutora em Direito pela UFPR e pela Università degli Studi di Firenze, especialista em Filosofia e Psicanálise, Fama e Escola da Psicanálise de Curitiba, além de ser professora de História e Socioantropologia do Direito, Filosofia do Direito, Teoria do Estado e do Poder na PUC Paraná também. Professora da pós-graduação de Filosofia da PUC-PR, Lato Sensu, no curso de especialização Filosofia, Psicanálise e Cultura, além de ser integrante do grupo de pesquisa Justiça, Democracia e Direitos Humanos na PUC-PR, coordenadora do grupo de estudos Diálogos em Direito, Filosofia e Psicanálise, além de pós-doutorando em Filosofia também na PUC do Paraná. Então, boa apresentação para vocês dois, pessoal. Decidam aí quem vai começar e depois a gente passa para a discussão. É, eu e o professor Eduardo, a gente conversou e daí a gente combinou que eu começaria, né, professor? É isso? Isso. Mantemos. Então, tá bom. Então, eu preparei esse texto, que é, na verdade, um texto que faz parte, enfim, eu elaborei melhor o texto para apresentação, mas ele integra a minha tese de doutorado, que eu fiz em Cotutela, na UFPR e na Universidade de Florença. Então, lá eu pude recolher bastante material, né, sobre o Cesare Lombroso, sobre a criminologia italiana, mas justamente por conta da interdisciplinariedade do tema, assim, eu frequentava todas as bibliotecas de antropologia, ciências humanas, ciências sociais, enfim. Então, é um material que aparece na tese, mas que eu complementei ainda com uma pesquisa que eu fiz lá, mas que, enfim, nem tudo coube na tese. Então, é um texto que integra alguns elementos a mais da minha pesquisa que eu realizei lá. Então, eu vou começar a leitura, e aí eu acho que seria interessante, né, enfim, é bom que vocês podem seguir o texto, então eu vou dar início aqui. Então, Degeneração, Lombroso e Antropologia Criminal. Cesare Lombroso é um pensador atravessado pelo seu tempo, ou seja, o positivismo de Comte, o evolucionismo de Spencer, a teoria de Darwin e o darwinismo social, a frenologia e o materialismo. Todas essas correntes mesclam-se na teoria de Lombroso, que buscava entender o ser humano a partir de lentes muito específicas, a lente moderna, a qual cinge corpo e alma, experiência e razão, natureza e cultura. Lombroso e tantos outros pensadores do século XIX vão, a partir destas dicotomias, criar mais uma a partir de um discurso que se pretendia científico, a dicotomia normal e anormal. Como psiquiatra, seu primeiro objetivo foi a compreensão da loucura, a desrazão, um dos desvios mais preocupantes em uma mentalidade que cultua a razão. Sendo o século XIX palco de profundas transformações sociais em função do processo de industrialização e urbanização, as doenças mentais passaram a fazer parte
de um pacote de problemas sociais que o próprio período chamará de a questão social. Pacote que, além da loucura, incluía a prostituição, a criminalidade, o suicídio e tantos outros fenômenos que denunciavam as falhas da dinâmica social que se consolidava com o capitalismo e os valores burgueses. Se o Iluminismo e o século XVIII partiam da ideia da natureza humana e do princípio da igualdade, o século XIX constrói as lentes da diferença para interpretar o humano e uma diferença assentada em parâmetros de hierarquia: inferior-superior, normal-anormal, evoluído, degenerado ou decaído. Lombroso mostrou-se um cientista comprometido com o seu tempo e o bem-estar e a ordem da sociedade de sua época. Suas preocupações, sim, são os loucos e depois os criminosos, mas acima de tudo, os desviantes, os anormais, aqueles que poderiam alterar a regulação harmônica da sociedade de então, uma sociedade da produtividade, da eficiência, da civilização, do progresso. Uma sociedade intolerante com a diferença e implacável com os dejetos humanos que ela mesma produzia. Só é possível compreender o contexto da psiquiatria do século XIX se o pensarmos a partir do processo de cientificação e a influência do positivismo, do organicismo e do materialismo. Acreditava-se ser possível desvendar os mistérios da psique, mente, por meio da observação e da experiência realizadas no cérebro humano. Pesquisas de caráter fisiológico, biológico e anatômico descritivo vão compor esse cenário de descoberta e explicação científica do ser humano. O corpo, mais precisamente o cérebro, e a medida são os elementos de combate da psiquiatria positivista do século. Gradativamente, abre-se espaço para se discutir a doença mental, não mais como doença do espírito, mas orgânica. Curiosamente, no século do corolário da razão, a desrazão, ou seja, a loucura, será analisada como uma doença que afeta o corpo. Em 1875, Carlo Livy, em uma publicação da revista de Freneatria, afirma como morta a crença de que a loucura é uma doença do espírito e que, para reconhecê-la, bastaria ter um pouco de bom senso. Declara e celebra a nova ciência que estuda o cérebro e que concebe a loucura como doença deste órgão a ser estudada por meio da observação, experimentação e instrumentos como termômetro, dinamômetro, oftalmoscópio. Direciona seu texto aos magistrados e peritos, apontando inclusive a natureza orgânica não apenas da loucura, mas também do delito. Citação dele: de quem é a culpa? Um louco moral, mulherengo dissipador, dos germes hereditários ruins e da viciosa estrutura da cabeça. Duas coisas que ele certamente não fabricou por si. A complexidade em se definir o quadro da histeria, por exemplo, não impede de enquadrá-la como doença causada por distúrbios no funcionamento de funções fisiológicas do organismo, mais precisamente do cérebro. Posição sustentada por Charcot, que pertencia à tendência dominante da pesquisa neurofisiológica voltada ao córtex cerebral, referido frequentemente como o órgão da alma, o órgão da psique. Busca-se localizar no cérebro as funções psíquicas e identificar dessa forma os quadros patológicos da mente. Trata-se de um modelo que buscava pensar no espaço o distúrbio mental, no espaço do cérebro, do sistema nervoso, do organismo. A partir dos anos 90 do século XIX, talvez até um pouco antes, na Europa esse paradigma organicista complementa-se, pois se insere gradativamente no debate psiquiátrico a temática das emoções, dos sentimentos, dos afetos, ou seja, uma abordagem mais voltada ao plano psicológico. Há uma tendência no estudo da doença mental em se superar a separação entre o nível médico-orgânico e o estritamente psicológico. Mikase, que é uma autora que eu extraí muito da pesquisa dela para trazer essa apresentação, concebe que essa nova abordagem da psiquiatria do século XIX, mais voltada à mente, mais cognitivo que neurológico, como modo de pensar no espaço, no tempo, está ligada a uma vertente do evolucionismo biológico e filosófico, e está em torno da concepção de degeneração, que se estende da França e da Alemanha para a Itália. Esse novo modelo influencia de muitas maneiras a atividade psiquiátrica. Passa-se a correlacionar o crescimento do indivíduo com a evolução da humanidade, a loucura do indivíduo e a patologia da família,
e a sugerir-se que a loucura seria uma forma regressiva do comportamento humano. Então, o Tratado de Degenerescências Psíquicas, Intelectuais e Morais da Espécie Humana é publicado em Paris em 1857 por Morel, né? Morel era um monogenista, ou seja, para ele toda a humanidade teria uma mesma origem, a unidade da espécie humana, mas o ambiente causaria transformações nos indivíduos, desvios doentios de natureza física e moral, que podem ser transmitidos para as outras gerações por via hereditária. Para Morrer, toda patologia psiquiátrica pode ser compreendida a partir da categoria da degeneração. A loucura tem origem degenerativa. Morrell analisa a loucura no tempo, as transformações patológicas no indivíduo. De pequenos distúrbios nervosos podem se tornar demência, por exemplo, e a evolução na estirpe, ou seja, uma alteração de temperamento em uma geração que nas sucessivas pode tornar-se epilepsia, histeria, imbecilidade, criminalidade. O processo degenerativo é gradativo e progressivo até a extinção daquela descendência. Então, a loucura tem uma história. Para compreendê-la, deve-se olhar o passado, a história do doente e os demais a ele ligados, tanto ascendência quanto descendência. Ainda, a loucura aparece como aquilo que desvela a natureza instintiva, primitiva e animal do homem, localizada no inconsciente, extrato mais profundo da psique, que não foi controlado pela evolução, pela civilização, pela educação. Evolucionismo e degeneração combinam-se e, ironicamente, despertam novamente a questão da psique e da moral para se debater sobre as doenças mentais. Todo ser humano guarda em si, em seu cérebro, no inconsciente, o primitivo, que por alguma causa patológica pode vir à tona. Na maioria das leituras, esse passado primitivo do ser humano está associado ao inconsciente. Então, a citação de Nicásio aqui, né? A ideia romântica de uma natureza enterrada e amordaçada pela cultura. A ideia de uma ciência mentirosa ou cega e de uma loucura que desvenda a verdade nua. A ambígua recuperação da origem que se configura ora como retorno à natureza ou como regressão da animalidade. A loucura que atrai e desagrada. O eco distante de Vico e de Rousseau e aquela próxima de Spencer, de Darwin e de Haeckel. Esses temas percorrem, combinados de modo variado, a psiquiatria italiana e europeia do fim do século e se prolongam no século XX, especialmente por meio do canal privilegiado que foi a teoria da degeneração. Como aponta Nicásio, ele delineia-se um modelo arqueológico no estudo das doenças mentais. O cérebro é o espaço onde se deposita o processo de evolução do ser humano e, portanto, ele contém desde os elementos os instintos, né, mais primitivos, depositados nos estratos inferiores, até os mais recentes, funções mais elevadas da mente, acumuladas nos estratos superiores. A doença mental é identificada no extrato inferior e primitivo do cérebro ou da psique. Os estratos superiores, que controlam os inferiores, deixam de funcionar corretamente por conta de algum desequilíbrio. E este vem à tona, esse vem à tona em toda a sua nudez. Segundo Tante e Riva, todo indivíduo esconde no íntimo do eu a natureza de um selvagem que pode projetar-se na consciência quando falham as causas inibidoras. Estes autores concebem a paranoia como um tipo de psicose degenerativa, uma monstruosidade intelectual, a manifestação de uma regressão da espécie, de um anacronismo. Outro autor que estuda as relações entre inconsciente ou atividade psíquica inconsciente e processos morbosos é Francesco Di Sarno. Para este autor, atos criminosos cometidos por pessoas tidas como normais decorrem da explosão dessa atividade inconsciente realizada nas profundezas da psique. Desculpa. Ai, ai, perdi aqui. Ah, eu vou ter que pôr essas gatinhas para fora. Pronto, se distraiu ali. Então, outro autor que estuda as relações entre inconsciente, a atividade psíquica inconsciente, os processos morbosos é Francesco Di Sarno. Para este autor, os atos criminosos cometidos por pessoas tidas como normais decorrem da explosão dessa atividade inconsciente realizada nas profundezas da psique. Citando Zola, La Bête Humaine, narra esse processo de emergência do lado obscuro e bestial do homem.
O desconhecido acorda e uma onda selvagem surge de dentro e invade a cabeça. O próprio Zarno descreve os objetivos das pesquisas psiquiátricas na época. Acredite-se tudo poder medir e multiplicar-se de tabelas, diagramas e séries estatísticas. Acredita-se poder aplicar aos estudos dos fenômenos psíquicos os mesmos procedimentos das ciências naturais e de poder chegar aos mesmos termos das enunciações das leis da física. Duas ideias são produto desse momento em que, no contexto organicista da psiquiatria, se insere a psique, a alma e o inconsciente. A teoria do atavismo e da loucura moral, ambos apreendidos por Lombroso para analisar o criminoso. O ser atávico representa a presença do passado no presente, do primitivo e animal na civilização. O indivíduo atávico é aquele em que a evolução não só parou, mas que demonstra um sinal de regressão. O atavismo é justamente a chave interpretativa de Lombroso para compreender o criminoso, colocando-o na parte mais baixa da espécie humana, primitivismo, mais próximo ao animal que ao homem na escala evolutiva, com características morfológicas ancestrais que se correlacionam com comportamentos anormais, sendo imodificável e incorrigível por constituição orgânica. Essa teoria aparece na primeira edição de O Homem Delinquente, de 1876. Depois de muitas críticas, Lombroso complementa a teoria do atavismo para explicar a criminalidade com a teoria da loucura moral. O louco moral é aquele que, por defeito congênito, é predisposto ao mal, predisposição que se manifesta desde a infância e se intensifica no adulto. De crianças cruéis, tornam-se adolescentes rebeldes e adultos malvados. Assim, os criminosos seriam indivíduos atávicos, primitivos e marcados pela loucura moral, ou seja, pela incapacidade congênita de desenvolver o senso moral. O louco moral é marcado por características físicas que comprovam a sua degeneração. Perceba-se a ambivalência que a categoria da loucura moral apresenta. Ao mesmo tempo em que é caracterizado como portador do mal, uma alma malvada, esse mal é externalizado no seu corpo. É curioso perceber que a loucura moral acaba esfumaçando as divisões entre doente e malvado, o que conecta o orgânico à psique, permitindo o retorno do olhar para além do corpo e, novamente, à psique, pois se trata de uma doença decorrente de um processo de degeneração que afeta o comportamento moral do indivíduo, comprometendo nesta delimitação da moral o rigor do organicismo, a objetividade com que se buscava curar o doente. Essa doença, assim, é transformada em anomalia e o doente em anormal, termo cuja amplitude inclui não apenas desordens orgânicas, mas desvios da alma e de uma mente que deixa vir à tona o lado mais obscuro e animal do ser humano. O louco moral é o retrato do corpo degenerado e representa a história de uma existência que deve ser reconstruída. O psiquiatra se vê diante de uma realidade mais ampla, não apenas física, mas psíquica. Deve estudar o corpo, a geografia somática e a personalidade do doente, a história da alma. Citação: Eis Zola e Morel, eis a alma brilhando na opaca profundidade orgânica. Quando se alcança o traiçoeiro terreno da degeneração moral, logo se desliza para onde se realiza a metamorfose inevitável do dano orgânico ao vício moral, da comiseração do doente ao horror do malvado, do fundo animal comum a todos os homens ao fundo selvagem e bestial que rompe em apenas alguns, de caso clínico em uma página de crônica negra. Crianças primitivos, selvagens, loucos, criminosos, prostitutas. Estes representam a animalidade, a bestialidade no ser humano. O ser humano está ligado ao animal não apenas na cadeia evolutiva, mas guarda em si, mais precisamente em sua psique, os estigmas desse laço. Em alguns, estes vêm à tona e externalizam-se no corpo, em distúrbios mentais, a loucura, ou em atos, crimes. Corpo e inconsciente combinam-se para explicar a loucura e a criminalidade. A degeneração torna-se assim, no século XIX, o guarda-chuva debaixo do qual são inseridos todos os tipos de desvios. Várias categorias de pessoas: criminosos, prostitutas, necrocéfalos, loucos. Se comunicar-se pode-se identificar, então, no século XIX, dois modelos centrais em que a psiquiatria se desenvolveu, ambos maturados no interior do paradigma organicista.
Um modelo que está ligado ao espaço, ou seja, ao corpo, ao cérebro, o órgão do pensamento, e suas lesões e sinais dos distúrbios mentais, e outro que insere o tempo como instrumento de compreensão da doença mental, ou seja, a origem, o desenvolvimento, a transformação da doença no indivíduo, conectando a sua família e a sua espécie. O primeiro modelo está ligado ao desenvolvimento da neurologia como disciplina autônoma. Já o segundo liga-se à psicologia, à antropologia, à sociologia e assume o evolucionismo como pano de fundo. Nem sempre modelos que ficaram separados, mas que muitas vezes se integraram e se confundiram. Ambos com seus riscos. O primeiro por sua distância em relação à subjetividade do indivíduo e o segundo pela esfumaçada fronteira com as questões morais da alma. Citação: a imagem da razão é de Nicásia, ficou faltando a referência ali. A imagem da razão que persegue o ladrão pela noite parece representar o evento de toda uma época na qual a descoberta da descendência animal, que não foi apenas de Darwin, e a descoberta do inconsciente, que não foi apenas de Freud, abriram largas feridas no narcisismo do homem. Lombroso, como cientista, buscava identificar a materialidade do mal. Este está no corpo de indivíduos, inscrito pelo processo de transformação e degeneração de sua estirpe, degenerados, regredidos, atávicos, amorais. O século da ciência exorciza os demônios e encarna-os no corpo de determinados indivíduos. Curiosamente, os produtos humanos de um sistema excludente e intolerante com a diferença, os mesmos que a sociedade burguesa temia e repelia. Identificar os sinais do desvio dos comportamentos que extrapolam a norma, segundo Renzo Villa, era uma espécie de sintoma do mal-estar e dos problemas da sociedade do século XIX. Um mal-estar que se traduz no inconfessado e inconfessável medo do indivíduo e sua liberdade, e que produz uma sociedade moderna obcecada em construir sujeitos calculáveis, reguláveis e sem espaço para a diversidade. A segurança está na uniformidade e essa corresponde à normalidade. Pode-se afirmar, então, que a teoria de Lombroso refletia aquilo que a sociedade e a cultura do século XIX elegeram como diferente, desviante, anormal e perigoso. E se o seu foco se volta ao criminoso, é porque a criminalidade torna-se um problema central naquele momento histórico. Uma criminalidade que adquire novos contornos, acompanhando as mudanças da sociedade. Na quarta edição de O Homem Delinquente, de 1889, conclui Lombroso que os criminosos natos e os loucos morais são uma única e mesma coisa. O delinquente é moralmente louco por uma carência, má formação da psique. A loucura moral é um dos sintomas do problema biológico do delinquente. Há analogistas, psiquiatras e moralistas, no qual, na verdade, todos tinham razão, pois ao diagnosticarem um louco moral, estava-se diante, ao mesmo tempo, de um criminoso nato. Citação de Lombroso, e assim se completa e se corrige a teoria do atavismo do crime, com o acréscimo da má nutrição cerebral, da má condução nervosa. Em resumo, soma-se a doença à monstruosidade, como haviam vislumbrado Serge e Bourvacchiato, partindo de uma indução pura, mas brilhante. Com essa identidade unem-se doente e monstro, morbo e monstruosidade, louco moral e criminoso nato, os dois lados de uma mesma moeda. Tendo isso em vista, uma análise histórica e cultural do contexto em que a antropologia criminal emerge permite uma interpretação de que Lombroso, mais do que pai da antropologia criminal, foi o ponto de chegada de uma elaboração fragmentária sobre o criminoso a partir de uma ótica médica bastante emblemática e peculiar, o que faz de sua obra uma fonte da qual se pode extrair importantes elementos sobre o discurso do anormal no século XIX. Um discurso que se constrói na teoria e na prática, e, sobretudo, no intercâmbio entre ambas, como afirma Renzo Villa. Assim, a obra de Lombroso é simplesmente a enciclopédia dos materiais, instrumentos e corpos através dos quais a delinquência falou e se expressou naquele século. Pode-se dizer que Lombroso não é tão importante por sua originalidade, mas pelo fato de ter sistematizado as ideias que circulavam. Com ele, o criminoso torna-se protagonista de uma nova disciplina, a antropologia criminal. Mais que o delinquente, o desviante, objeto do medo burguês, condensa os interesses de um cientista que buscava percorrer diferentes áreas do saber por um mesmo meio, a observação dos fatos. Estudar Lombroso é estudar o século XIX,
o que produziu em termos científicos e o que se produziu em termos sociais. Estudar Lombroso e sua antropologia criminal é percebê-los sem dúvida como dois grandes produtos do século XIX que, por mais superados e desacreditados cientificamente nos séculos seguintes, continuaram impregnados no senso comum e no grande mito e fantasia de uma sociedade harmônica e homogênea, e por isso mesmo potencialmente mais violenta e doentia. Eu encerro a minha fala aqui. Vou parar de compartilhar aqui, peraí. Muito É obrigado, isso, muito Rebeca, obrigada. pela apresentação. Já teria até perguntas a fazer, mas vamos passar para o Eduardo e, em seguida, iniciar o debate. Então, Peço desculpas ali pelos erros ortográficos no texto, eu não revisei antes de compartilhar com vocês. Eu não imaginei que eu fosse compartilhar, mas enfim, depois eu faço uma revisão dele. eu estava aumentando o volume aqui. É, então, vocês me ouvem bem? Sim, Sim. Sim? Uhum. Bom, eu tenho. Quanto tempo eu tenho, João? 20 minutos, é isso? Alguma coisa assim? Isso, de 20 minutos a 30 minutos. Tá. Eu tenho um texto que, na verdade, ele deve ser um pouco mais extenso. Me interessa especialmente em ler para vocês a conclusão, que é o que vai proporcionar um debate melhor a respeito do que é tema da mesa, e eu desenvolvo um pouco mais extensamente antes a noção de degeneração, né, no Schopenhauer e no Freud, que é com vistas a uma publicação, né? E isso eventualmente fica um pouco exagerado aqui. Então eu vou pedir desculpas a vocês de pular alguns trechos do texto onde eu especifico um pouco mais, onde eu trato da terminologia, por exemplo, utilizada pelo Schopenhauer, no contexto da degeneração. E depois convido vocês a ler o texto quando for publicado, tá? E completar um pouco o raciocínio, tá? Só para a gente não, de fato, não perder aqui deixa eu só, tá, para saber qual é o texto que realmente. Estou só apagando aqui umas coisas para não correr o risco de compartilhar o texto errado com vocês. Hum, cadê o agora que eu terminei de falar, as gatinhas sossegaram. Mas Danadas. o objetivo deles é atrapalhar, é óbvio. Eles sabem que vão perturbar você. Né? Meu É. gato está dormindo aqui na cadeira, e enquanto eu não começo a falar, ele também não vai me incomodar da vida. Deixa eu só ver como é que eu compartilho aqui. Bom, Schopenhauer e Freud sobre a noção de degeneração, e com esse comentário, né, sobre o Schopenhauer como degenerado, da perspectiva do livro O Homem de Gênero, do Lombroso, que eu vou comentar mais ao final, tá bom? Então, esse texto, né, ele propõe uma tentativa de melhor compreensão do sentido da noção de degeneração em Schopenhauer e Freud, e de como ambos os autores se relacionam com as teorias da degeneração que os precedem,
ou que lhes são, em alguma medida, contemporâneos. Inicialmente, pretendo esboçar alguns elementos importantes para fundamentar a discussão do tema da degeneração em Schopenhauer. É uma situação complexa porque em sua obra coexistem o metafísico da vontade e o plano da cultura, o filósofo e o artista. Nele persistem também o materialista e o idealista. Sua obra equilibra e combina elementos díspares, porém tendo como centro e ponto de referência o conceito de vontade. Depois, esclareço que em Freud, por outro lado, são consideradas e comentadas as opiniões de diversos teóricos a respeito dessa noção, tendo como referência as opiniões do psicanalista sobre o assunto, que, em geral, tomam a noção do ponto de vista da sexualidade e a dissociam de supostas formas de degeneração, evidenciando que as múltiplas manifestações da sexualidade se encontram em todas as épocas e lugares, e, nesse caso, não poderiam ser consideradas formas de depreciação da sexualidade genital, mas sim manifestações sexuais igualmente legítimas. Veremos em que medida essa percepção inicial é nuançada, em que medida se acrescentam novos aspectos àqueles elencados ou admitidos por Schopenhauer. Schopenhauer e a degeneração. A metafísica imanente nos faz refletir sobre as noções de recorrência e de oscilação de características, ainda que admita processos evolutivos e involutivos, civilizatórios e descivilizatórios no âmbito inessencial da história. O essencial seria o que persiste ao fundo desses fatos e não o que muda. Nesse sentido, a análise de sua forma de encarar o problema da degeneração precisa sempre considerar o caráter transitório dos costumes e de nossas opiniões, a não ser no que concerne às suas relações com a vontade. Ela, sim, recorrente e verdadeiramente essencial, inclusive no que respeita à sua influência sobre as nossas operações intelectuais, marcadas pela individualidade, pelo caráter, e, a partir disso, pelo desejo, pela paixão, pelo medo e pela aversão. É nessa chave que os teóricos da degeneração que lhe antecedem, como Pinel e Bichat, e os que lhes são contemporâneos ou sucedem historicamente, como Moer, Lombroso e Nordau, podem ser analisados, especialmente de acordo com os capítulos 17 e 19 dos complementos à sua obra magna, O Mundo com Vontade de Representação. A posição que cada um desses pensadores ocupa frente à esperança e ao temor, de certa maneira, define a propensão da teoria a fantasiar a realidade, tomada aqui já como realidade psíquica e superando a evidência empírica. Qualquer coisa que produza uma peça ficcional, seja heurística ou até mesmo despojada de contato com o dado intuitivo. Apoiada na autoridade do cientista, que legitima também os desejos e os medos que estão por trás das ações políticas e da defesa dos interesses econômicos. A vontade é o que persiste inalterado, mesmo quando faltam possibilidades ao corpo, seja por constituição ou por alguma forma de degeneração ou limitação. E aí, degeneração usada em um sentido fraco, né? E não como algo, por exemplo, no registro que Lombroso forma, né? Nesse sentido, Schopenhauer sugere que o maior erro de Galen de sua cronologia é a equiparação psicofísica. Para o filósofo, não é possível criar órgãos físicos para as qualidades morais. E essa é uma das falácias do racismo, por exemplo. A vontade não tem a sua sede no cérebro. E mais ainda, como a parte metafísica, ela é o prius do cérebro, bem como de todo o corpo. É o que antecede, né, o corpo. Além disso, há referência à especiação como ideia, como ato originário da vontade, o verdadeiro ser em si mesmo de toda coisa viva reside primariamente em sua espécie, ainda que essa espécie viva unicamente através dos indivíduos. A vontade alcança a autoconsciência apenas através do indivíduo e, desse modo, conhece a si mesma. Vou pular uma nota aqui sobre o Pinel, que não me interessa tanto no momento. Bom dia. Oi? Tudo bem?
e desse modo conhece a si mesma diretamente apenas como indivíduo, portanto, como organismo e relações de descendência e ascendência no contexto material. Na concepção do filósofo, a história natural encena o drama da persistente objetivação da vontade, primeiro fora do tempo, representação incondicionada, cuja imagem é a espécie, representada por ele através de um... Tem um microfone aberto. Tá. Representação incondicionada, cuja imagem é a espécie, representada por ele através de um arco-íris imóvel. E depois no tempo, representação condicionada ou individuação, descrita na imagem das gotas que caem de uma rumorejante cachoeira. Tempo, causalidade, né? Tempo, espaço, causalidade, então são essa rumorejante cachoeira. É importante notar que a perspectiva lógica da evolução das espécies não implica necessariamente na perspectiva natural da adaptação ao longo da história dos organismos, com as espécies animais saindo umas das outras no transcorrer do tempo. Para Schopenhauer, o conjunto da natureza é de fato um sistema de fins recíprocos, ao qual está subordinado todo o mecanismo natural. No entanto, os diversos domínios têm suas próprias leis originárias que não podem remeter-se a leis mais universais. Portanto, ao fundo de uma concepção de unidade de plano da natureza, persiste o caráter originário das forças e das formas existentes em plena e permanente disputa pela matéria. Disso surge uma lacuna que precisa ser preenchida, portanto, necessita algo que não esteja submetido às leis materiais, mas que pressupõe a representação no espaço e no tempo como sua expressão. Schopenhauer situa a atividade orgânica no âmbito do querer viver, isto é, na relação entre a forma inata e o organismo e seu modo de atividade específico, que, por definição, é um simples ímpeto à existência, sem finalidade e independente da consciência. Isso põe Schopenhauer em um lugar peculiar quando nos propomos a falar das teorias materialistas ou criacionistas da degeneração. Eu vou pular, então, toda essa terminologia do Schopenhauer e a aplicação dela, mas eu queria fazer um comentário geral apenas para, digamos, para substituir isso, né? Então, basicamente, para ele não faz muito sentido imaginar, por exemplo, que haveria um modo correto de expressão da vontade, no sentido assim de que existiria uma uma forma, né, que seria a adequada e em relação à qual outras poderiam ser degeneradas como um padrão, né, moral definindo o que é certo, o que é errado, coisas assim. Na verdade, tudo existe em relação à oportunidade. E a vontade é independente de tudo isso que ocorre de acordo com as oportunidades, né? Se uma pessoa nasce sem um braço ou perde um braço, a vontade continua atuando do mesmo jeito. Não, não é não há uma depreciação em si mesmo, mas a vontade se supera naquela condição e procura atingir seus fins através dos meios que existem. Então, não faz muito sentido pensar que por exemplo, em relação às teorias kantianas, né, da degeneração, do Kant pré-crítico, ele é totalmente o oposto, né? Ele pensa, por exemplo, não num Adão branco, ele pensa num Adão negro. Ele pensa que Deus devia ser negro se existisse, né? Porque se o primeiro homem, né, provavelmente foi negro, então e Deus o fez a sua imagem e semelhança, então provavelmente Deus era negro também. Então ele inverte toda essa lógica, mas assim com uma conotação satírica, porque na verdade ele é um ateu convicto, né? Não existe essa. Ele toma, por exemplo, o Velho Testamento e a ideia de criação em sentido alegórico, e não, né, estritamente como algo que
poderia efetivamente representar os fatos de um ponto de vista natural, né? Mas assim, e a existência de determinadas raças específicas, contextos específicos ligados a espécies, a especiação, todos esses termos são ocasionais, né? São formas ocasionais de expressão da vontade que utilizam de todo e qualquer meio para se expressar. Então, não existe uma hierarquia a priori, né, do certo e do errado, do que veio antes e do que veio depois, do ponto de vista de uma vontade que, na verdade, é recorrente, né? Ela é recorrente em todos os seus fenômenos. A única coisa que permanece é a impetuosidade da existência, não as suas formas específicas, né? Então, esse seria o meu comentário geral, né? Então, fica claro que a gente está falando de uma metafísica, né? De uma metafísica imanente, ou seja, uma metafísica que explica o mundo a partir do próprio mundo, e não a partir de uma criação, ou a partir de valores eternos, né? Coisas assim. O objetivo do Schopenhauer é tentar dizer o que é o mundo e dizer o que é o mundo a partir do conceito de vontade, né? Então, esse conceito de vontade seria o centro da roda da bicicleta para o qual convergem todos os aros, né? Todas as representações possíveis convergem para essa vontade. Isso, obviamente, é bem diferente daquilo que a gente vai ver agora, né? Que é a visão do Freud, né, a respeito da degeneração, porque ele não está num contexto metafísico, né? Ele está num contexto psicanalítico, né? E aquilo que para o Schopenhauer funcionaria como uma metafísica imanente, para ele se converte numa metapsicologia, né? Ou seja, algo no âmbito da ciência, né? Que para o Schopenhauer explicaria apenas o como das coisas, não o que são as coisas. Mas o Freud realmente não tem essa pretensão. Freud e a degeneração. Freud utiliza o termo Tartuffe poucas vezes. Basicamente, isso ocorre nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, onde Freud não deixa claro em que medida admite a noção de degeneração de um ponto de vista biológico, ainda que em outro ponto da obra fale em degeneração dos nervos, pois critica apenas o uso indiscriminado do termo. De um ponto de vista psicológico, especialmente de um ponto de vista sexual, rechaça essa noção de modo contundente. Nesse sentido, parece mais adequado, para Freud, não falar em degeneração quando, 1. Vários desvios sérios da norma não se apresentarem simultaneamente, e 2. Quando as capacidades de funcionamento e de existência não parecem seriamente comprometidas. Parece talvez pouco para nós, mas Freud admite que a homossexualidade, nesse sentido, é uma condição que não pode ser considerada degenerada e que pode ocorrer, muito pelo contrário, em pessoas que se distinguem por elevado desenvolvimento intelectual e cultura ética. Mas precisaríamos ainda pensar em que medida se preservaria alguma sombra ou condição de possibilidade para a sobrevivência do conceito, além de uma circunstância retórica de admissibilidade, o que parece ser resolvido pela nota que tem como referência a obra de Moebius sobre degeneração, 1900. Na mesma página, é de escasso valor diagnosticar a degeneração. Quanto ao termo degeneração, há um uso bem mais significativo, degeneration, um uso bem mais significativo, mas que, em geral, expõe a mesma relação, como no caso da interpretação dos sonhos, onde Freud diz que quando a moralidade não se desenvolve, gostamos de falar de degeneração, quando, na verdade, trata-se, evidentemente, de uma inibição do desenvolvimento. Nos 3 ensaios, o termo reaparece
como indício inato de degeneração nervosa, mas essa não é tomada a sério e recebe uma explicação de natureza psicológica. A clara referência do uso do termo de origem latina parece indicar certa neutralidade ou pelo menos uma não adesão às teses degeneracionistas, por exemplo, de Nordau, que ganhavam notoriedade e credibilidade naquela época. Na medida em que não se manifesta crença em um processo degenerativo do psíquico para o físico e vice-versa. Na verdade, Freud não parece ver nenhuma relação entre as duas coisas e considerar as afirmações opostas equivocadas, frutos de concepções infundadas, desconectadas da experiência e dos fatos. Aqui eu só quero fazer um breve comentário, porque nesses trechos que eu omiti do Schopenhauer, há a consideração dos termos alemães que o Schopenhauer utiliza, né? Os de origem latina e os de origem alemã, do alemão antigo, e a diferença que se estabelece entre esses usos e que depois Freud vai retomar. É por isso que eu estou fazendo esses comentários aqui nesse sentido do Freud, que eles vêm costurados, né, com o que já foi dito antes em relação ao Schopenhauer, né? E, no caso, os termos de origem mais propriamente alemã, né, em geral, tem a conotação no Schopenhauer de algo que não tem uma implicação muito pesada, muito forte no contexto do seu uso, né? Enquanto os termos de origem latina, em geral, são mais coloquiais, né? Enquanto os termos latinos, em geral, se referem a um uso científico ou pseudocientífico de uma definição. Sobre a psicanálise, Freud criticou Pierre Janet porque nele seria possível encontrar uma teoria da histeria que levava em conta as doutrinas prevalecentes na França sobre o papel da hereditariedade e da degeneração. Freud menciona que, segundo Janet, a histeria seria uma forma de alteração degenerativa do sistema nervoso que se manifestaria por uma fraqueza inata da síntese psíquica. Nesse caso, os pacientes histéricos seriam incapazes, desde o início, de manter a multiplicidade dos processos mentais em uma unidade e, portanto, teriam uma tendência à dissociação mental, enquanto para Freud a histeria teria a sua origem no conflito psíquico de natureza sexual. O termo degeneração é reservado exclusivamente ao processo de decadência física que ocorre com o processo de envelhecimento ou algo que a isso se assemelhe. Isso é demonstrável, por exemplo, em Além do Princípio do Prazer, capítulo 6, onde Freud fala de uma imortalidade potencial dos protozoários sem qualquer sinal de envelhecimento ou degeneração. Nesse caso, a degeneração equivale meramente ao declínio físico de qualquer vivente, sem qualquer conotação de decadência de um tipo considerado ideal por critérios físicos ou morais. E é mais ou menos assim que o Schopenhauer encara os problemas, né? E aqui eu já vou rapidamente para a conclusão, porque eu faço um comentário mais extenso aqui sobre o Lombroso. Schopenhauer utiliza o termo degeneração totalmente alheio ao debate que veio a se dar anos mais tarde e que Norbert Elias resumiu como um conflito entre cultura e civilização, cultura e civilização, ao analisar cuidadosamente a peculiar utilização dos termos entre os alemães. Nesse contexto, civilização é processual, aprimora uma situação original vista como suscetível de melhoria contínua. Por outro lado, o termo cultura enfatizaria algo de natureza essencial, supostamente bem acabado, venerável e já próximo do perfeito. Algo que sofre corrupção, decadência, justamente no processo civilizatório, considerado, então, degradante e indesejável. Civilização é humanista e universalista, cultura é usada no sentido de identidade que exclui, ou seja, o que Freud chamava de narcisismo das pequenas diferenças.
Parece-nos que, tendo em vista essa concepção, Schopenhauer é de fato um homem civilizado no sentido de esclarecido, mas que também se apega à língua alemã e aos seus usos históricos em um caso específico. Há um comentário específico que eu faço mais atrás a respeito da degeneração da língua alemã pelos usos recentes que o Schopenhauer observa. É o único caso onde ele utiliza o termo de um modo mais preconceituoso, assim, né? Um tanto pejorativo. Schopenhauer é um homem de transição e também passou a história rapidamente. E rapidamente foi incorporado por ela, o que gerou consequências também no contexto das teorias de degeneração. Ele foi considerado como um gênio degenerado da filosofia por Lombroso. A noção schopenhaueriana de gênio é execrada no pensamento de Lombroso, exatamente porque o gênio é uma figura de exceção. Lombroso literalmente inverte o que Schopenhauer diz na obra dele, utilizando isso precisamente contra o próprio Schopenhauer, né? Exatamente, então, a figura de exceção, portanto, uma expressão degenerada, tanto biologicamente quanto culturalmente, o que o tornaria também um perigo pela correlação vista por Lombroso entre o processo cultural e a degenerescência biológica. Mas se Schopenhauer não viveu para conhecer o Homem de Gênio, né, o livro onde ele é assim descrito, né, obra na qual é criticado junto com outras importantes figuras da cultura ocidental, compartilhou, de certa forma, de um clima de certa inquietação com as mudanças sociais decorrentes da ascensão da burguesia na Europa, apenas adotando, como Baudelaire e outros criticados, uma postura em favor das pessoas de exceção. Lombroso critica o filósofo alemão precisamente por isso. Sua crítica é sistemática e parte de características físicas para características físico-psicológicas. E aí o Lombroso utiliza o termo hiperestesia, né? A maior acuidade, ou pelo menos a maior atividade de alguns sentidos, que é a característica constante dos verdadeiros gênios. O misoneísmo, né? Aqui estão faltando alguns detalhes, me perdoe. Misoneísmo. Os homens que criam novos mundos são tão inimigos da novidade como as pessoas comuns e as crianças. Eles demonstram uma energia extraordinária para rejeitar as descobertas dos outros, seja porque a saturação dos seus cérebros, por assim dizer, impede qualquer nova absorção, ou porque adquiriram uma sensibilidade especial, atenta apenas às suas próprias ideias e refratária às ideias dos outros. Assim, Schopenhauer, que foi um grande rebelde da filosofia, não tem senão palavras de piedade e desprezo pelos revolucionários políticos, e levou a sua fortuna aos homens que tinham contribuído para reprimir pelas armas as nobres aspirações políticas de 1848. A crítica tem um viés interessante, pois aponta para algo que se assemelha a um conservadorismo político em Schopenhauer, mas precisa ser vista com reserva. Em primeiro lugar, porque Lombroso considera o homem de exceção um degenerado, e em segundo lugar, por ser representante de um projeto político burguês que deriva mais tarde para o fascismo e o nazismo. A mediania e a massificação defendidas por Lombroso no contexto do jogo do poder acabam mais tarde instrumentalizando o próprio capitalismo, que em sua forma nascente oprime os europeus da segunda metade do século XIX e resulta em um sonho de retorno à pureza, que primeiro degenera em fascismo e nazismo, degenera aqui estou usando ironicamente, e depois, em grande medida, graças à ciência e à tecnologia nazista, transforma-se no capitalismo tal como o conhecemos hoje. O assunto merece considerações que excedem o meu tempo nessa comunicação. Atividade maior dos sentidos, hipersensibilidade, hiperestesia. Se procurarmos, com o auxílio de autobiografias, as diferenças que separam um homem de gênio de um homem comum, descobrimos que elas consistem em grande parte em uma sensibilidade estranha e às vezes pervertida. Musset, Goncourt, Flaubert, Carlyle tinham uma percepção tão delicada dos sons que os ruídos das ruas e dos sinos eram insuportáveis para eles. Eles estavam constantemente mudando de residência para evitar esses sons e finalmente fugiram em desespero para o campo.
Schopenhauer também odiava barulho. Lombroso, com a publicação de O Homem do Gênio, defendeu a polêmica ideia de que gênio é uma condição mórbida especial, uma anormalidade mental congênita. Para sustentar esse argumento, ampliou a categoria de estigma para além dos aspectos físicos, superficiais e visíveis, postulando a existência de estigmas morais. Além das assimetrias corporais, formas conspícuas de narizes e orelhas, crânios e olhos, que haviam permitido a ele encontrar os sinais do criminoso nato, Lombroso sugeriu que se observasse sinais indicadores de morbidade também nos produtos, nas produções, também nos produtos intelectuais. O médico italiano encontrou características similares entre as produções culturais de loucos e de gênios, e sugeriu que se fizessem novas investigações a respeito da ligação entre arte, loucura e degeneração. Vou interromper aqui o texto, né, para a gente fazer uma edição um pouco a Machado, assim, mas com a nossa finalidade de estar mais ao mesmo tempo, mas para dizer assim que o Schopenhauer ele via isso exatamente do modo inverso, né? A ideia da proximidade do louco e do gênio, por exemplo, né, era também considerada pelo Schopenhauer, e também entre o gênio e a criança, né, mas era considerado de um ponto de vista muito positivo, né, como exatamente a, alguém que não sofre, né, das limitações, de certo modo, daquilo que a gente no contexto da psicanálise chamaria da neurose, né, com tanta ênfase quanto os outros, né? Então haveria tanto na criança quanto no gênio, tanto no louco quanto no gênio, uma possibilidade de abertura maior justamente, né, para o mundo intuitivo. E isso em contraste com justamente com esse mundo artificial da abstração, né, que na verdade ao invés de nos facilitar acesso ao real, ao mundo empírico, dificultaria, né? Então, isso, a inocência da criança, né, do gênio e do louco permitiriam, de certa maneira, um acesso mais direto ao mundo efetivo, né? Então, assim, uma coisa muito inversa, né, ao que se apresenta aqui no Lombroso, né? Em relação ao Freud, né, também um cuidado que o Schopenhauer teve, né, quando, por exemplo, analisou a questão da homossexualidade, né, apenas tomado como exemplo, de dizer que isso não tinha nada de problemático do ponto de vista da vontade, né, porque a vontade dispunha de todos os indivíduos possíveis, então ela não precisava de todos para a procriação. Isso era um mistério do ponto de vista por que a vontade, né, enveredaria para possibilidades não reprodutivas, já que o interesse fundamental da natureza seria a reprodução, mas que isso não afetaria em nada a própria reprodução, então ele não via por que se preocupar com isso como um problema, né? Então ele vê tudo de um ponto de vista independente, né, desses costumes, desses hábitos mentais que nós temos que classificam as coisas, né, especialmente a partir, né, dessa moralidade judaico-cristã que tem uma característica normativa, né, e que é bastante fica bastante caracterizada nessas teorias da degeneração, né, onde elas têm um ímpeto, né, um furor classificatório que pretende excluir certas pessoas, né, do âmbito da normalidade, e que depois, né, naturalmente, a gente vê os exemplos contemporâneos, por exemplo, no DSM, né, também faz uma classificação do que é uma característica positiva, do que é uma característica negativa, né, e vai selecionando pessoas entre normais e anormais, e com
as edições sucessivas, né, vai acontecendo um fenômeno bastante interessante, parecido com o que acontece no conto do Machado de Assis, né, do alienista, que essas características elas vão se somando e vai tornando cada vez mais difícil a normalidade, né? Cada vez mais, então, vai abrindo caminho para a medicalização da existência, né? E da problematização da diferença, né? E nesse sentido também que, no contexto do nazismo, né, foi feita toda uma exclusão, por exemplo, das formas de arte modernas, né, consideradas no contexto do nazismo como obras degeneradas também, usando esse mesmo tipo de argumentação que o Nordal Lombroso utilizava. É isso, gente. Sei que foi um pouco arbitrário, assim, né? Os cortes foram um pouco arbitrários, mas foi uma tentativa de manter razoavelmente no tempo, tá bom? Obrigado. Obrigado, Eduardo, pela fala. Acho que tanto a sua quanto a da Rebeca fizeram uns contrapontos interessantes, tiveram uns diálogos interessantes aí nessa intersecção de tema. A gente já pode abrir para pergunta. Quem quiser pode levantar a mãozinha, quem quiser pode escrever no chat, que eu leio aqui e repasso a pergunta para os palestrantes. Wayne, Bom dia a todos. Muito obrigado, Rebeca, Eduardo. Dá até saudade, né, Eduardo? A gente se encontra muito pouco. É prazer em te ouvir mais uma vez. Parabéns a você também, Rebeca, prazer em te conhecer. Assim, é uma questão de curiosidade, né? Primeiro, é a relação entre psicanálise e criminologia, né? É uma coisa muito interessante. Muito interessante. O pessoal do direito, não sei se a Rebeca vem do direito, o pessoal do direito se interessa muito por essa interface, né? E, Eu sou e do eu queria, direito. isso, e aí eu queria só que vocês comentassem um pouco assim, tem um pouco, né, o aspecto epistemológico do que a gente poderia chamar de ciência criminal. E como esse aspecto poderia contribuir para a gente pensar, inclusive, uma epistemologia da psicanálise, assim, quer dizer, porque tem coisas aí, né? A literatura policial, né? O paradigma indiciário do Ginsburg, é, a, a, a relação da técnica psicanalítica com a técnica do investigador criminal. Um comentário sobre esse aspecto no sentido mais geral, para vocês poderem ouvir. E um segundo é uma curiosidade pessoal, assim, a respeito do Lombroso, né? Eu tenho um projeto aqui e uma das alunas de uma especialização em filosofia da psicanálise, acho até que da PUC, Eduardo, da nossa especialização aqui, publicou um texto no meu projeto sobre o Lombroso. E, e ela fala, assim, de uma atualidade assustadora do Lombroso na política pública. Acho que a Rebeca também apontou, né? É muito grave, né? Também um comentário sobre isso, assim, é isso mesmo? Quer dizer, o Lombroso ainda é um referencial assim, influente se a gente pensa em elaboração de política pública, por exemplo, né? A questão do punitivismo, né? Enfim, um comentário mais nesse sentido, talvez mais para você, né, Rebeca, essa questão. Muito obrigado, parabéns pela exposição. Bom, a antropologia criminal, que depois acabou se tornando criminologia, né, Wenny, vai interferir absolutamente, de maneira muito forte, incisiva, na ciência criminal. Como você comentou, inclusive, eu estudei depois, não só o Lombroso, que foi o psiquiatra, mas daí ele também deu aulas de medicina legal. E então ele se interessava justamente por esse cruzamento entre loucura e criminalidade, a questão da imputabilidade. E ele faz, inclusive, sugestões, né, sobre direito criminal, processo criminal, fazendo também um cruzamento entre medicina e direito. Era como se
a medicina reivindicasse, né, um saber-poder maior que o próprio direito para dizer quem deve ser punido e de que forma deve ser punido, né? Então, além do Lombroso, eu estudei o Enrico Ferri e o Raffaello Garofalo, que eram juristas, né, italianos, que vão aprender a antropologia criminal e trazer isso para o direito. Inclusive, o Ferri vai dar um nome para essa nova ciência criminal construída a partir da antropologia criminal, que ele vai chamar de sociologia criminal, porque daí o Ferri vai dar ênfase às causas sociais, mas sem nunca negar o determinismo orgânico, né? Então ele vai dizer as causas sociais elas são muito importantes, elas é que vão fazer emergir a criminalidade, mas todo criminoso é anormal, né? Todo criminoso é um doente, determinado, digamos assim, para o crime. Na verdade, assim, né? O determinismo é uma forma de explicar o humano. Todos os seres humanos, eles não têm livre-arbítrio. Acontece que alguns, né, são determinados de maneira degenerada, né? Enfim, são necessariamente marcados pelos germes do mal. E é muito engraçado, porque esses teóricos eles estão ali no contexto do positivismo filosófico, do cientificismo, inclusive o Ferri vai dar o nome, né, a ciência criminal a partir da sociologia criminal, que é a escola positiva do direito penal, que ele diz ser superior ao direito penal de então, que ele vai chamar de escola clássica do direito penal, que corresponde ali a Beccaria, Bentham, depois tem uma escola fortíssima na Itália, com o Carrara e Lutini e tantos outros, assim, que inclusive vão redigir o Código Penal italiano de 1889, depois da unificação italiana, mas então ele vai chamar, né, essa escola positiva do direito penal como a verdadeira ciência criminal, dizendo que a escola clássica não fazia ciência, né? Fazia silogismos, era abstrata, mas que a escola positiva do direito penal seria a verdadeira ciência penal porque parte dos fatos, né, parte da observação, da experiência, usa o método científico, né? E vai partir então da premissa de que o crime é um fato natural, porque inscrito no indivíduo e na sua natureza, né, na sua natureza orgânica, psicológica, fisiológica e tal, mas social porque se manifesta na sociedade, né? Mas o crime é uma condição do indivíduo, é uma anormalidade do indivíduo. E assim, na verdade, nem na Europa e nem no Brasil a gente teve um código criminológico, digamos assim, em termos explícitos, né? Mas um dos principais conceitos que é desenvolvido pela escola positiva, né, do direito penal é a periculosidade ou a temibilidade, e ele é um conceito muito presente na prática judiciária, né? Então, enquanto, né, o direito penal liberal, ligado ao que o Ferri chamava de escola clássica, e que é o que vai aparecer nos códigos, né, do século XIX e mesmo do século XX, né? Esses códigos liberais defendem a ideia, né, do direito penal do fato. Então, você se pune a ação, mas você não julga o sujeito, né? Direito penal do ato, e não o direito penal do autor. Então, o que propõe a escola positiva é justamente o direito penal do autor, porque o problema está no sujeito, né? Inclusive o Garófalo, que é o mais radical, assim, que é o mais sangue nos olhos, faca na bota, que ele chega a dizer, literalmente, assim, que, na verdade, a normalidade leva os delinquentes a serem não humanos, assim, não são humanos, eles são excluídos da humanidade, né? Então, esse conceito o Garofalo usava o conceito de temibilidade, o Fé de periculosidade, então acaba que no direito penal, na prática, né, esse conceito de periculosidade, eu acho que é muito mais até utilizado do que, né, o direito. Ah, então, desculpa, eu perdi o fio. O Garofalo dizia que não importa tanto a gravidade do ato, tem que se analisar a periculosidade do autor, porque às vezes, né, o ato não demonstra de maneira tão nítida
a periculosidade do sujeito. E por isso que eles defendiam que, no âmbito do processo penal, né, fossem ouvidos antropólogos, médicos, psiquiatras, então toda essa mescla, né, intervenção das ciências médica, psiquiátrica no direito, né? É o que o Foucault também traz na obra Os Anormais, né? Que vai haver esse cruzamento entre medicina e direito, justamente em torno da questão da imputabilidade, né? Para dizer quem é responsável e quem não é. Por exemplo, o Ferrer vai dizer que não existe responsabilidade moral, né? Enfim, porque no direito imputável é aquele que tem responsabilidade, é aquele que sabe o que fez, né? E sabia que o que fez era contra, né, o direito, ou enfim, quis fazer o que sabia que fez. Não necessariamente sabia que era contra o direito, né? Porque isso não necessariamente, mas quis fazer o que fez e sabia, né, o que estava fazendo. E o Ferrer vai dizer, bom, não existe responsabilidade moral porque não existe livre-arbítrio, mas tem que existir responsabilidade social, ou seja, tem que ter uma resposta. Mas a resposta não é a punição, é a normalização. Então, é a correção ou a eliminação, né? Porque todos eles, então, são favoráveis à pena de morte, porque os criminosos natos, que é o conceito do Ferri, esse termo é do Ferri, não é do Lombroso, né? Mas, enfim, o criminoso atávico ou louco moral para Lombroso era nato, né? Então era uma condição congênita. Mas, de qualquer maneira, a, a- embora eles entendam, né, que a pena não tem sentido porque o indivíduo é determinado para tanto, embora eles tratem a pena mais com uma dimensão terapêutica, bem no discurso médico mesmo, então que a pena deve ser terapêutica, de correção, de normalização ou mesmo eliminação, quando não existe possibilidade de cura, né, pelo bem ou em defesa da sociedade, né? É, então vejam, embora eles trabalhem com essa dimensão de pena como cura, a lógica punitivista é muito forte nessas escolas, porque, né, o que na prática acaba acontecendo é o discurso, né, do bandido bom é um bandido morto. Então, existe uma atualização contemporânea desses discursos, né, de associar assim o criminoso a não só doentes, né, mas a quase monstros, e eliminar essa humanidade dos criminosos a ponto de, em relação a eles, não serem reconhecidos os direitos fundamentais, né? Então, o que acontece no Rio de Janeiro, o que aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo, né? E a sociedade aplaude. Então, a gente sabe que a aprovação do Lula caiu porque ele se manifestou contra o massacre que teve no Rio de Janeiro. Então, por isso que Lombroso é muito atual, porque, na verdade, né, quando você associa criminalidade a um problema do indivíduo e não da sociedade, né, de vários problemas estruturais da sociedade, e você, num discurso de anormalidade, monstruosidade, elimina a própria humanidade desse indivíduo e permite que contra ele possa se cometer violências, né, que suprimem de maneira absoluta qualquer tipo de direito humano, de direito fundamental, então o Lombroso está mais vivo do que nunca. E também, né, não só assim, no âmbito de políticas públicas de segurança, que defendem, então, o aumento de pena, redução da maioridade penal, né? Penas mais rigorosas, enfim, essa demonização da criminalidade sem pensar que é um problema muito mais social, não nos termos do Ferri lá, né? Mas nos termos de estrutura social, então, racismo estrutural, sexismo estrutural, desigualdade social, né? Enfim, então, não só em termos de políticas públicas que vão assumir esse viés bastante de demonização da criminalidade, mas em termos de neurociência também, né? Então, é, essa questão do crime, da criminalidade, será que tem um gene? Será que tem uma condição do cérebro, né? Qual que é o cérebro do psicopata? Como é que o psicopata funciona? Então, esses estudos mais atuais, assim, também de neurociência, são uma espécie
de como é que foi? Encarnou novamente, né? Lombroso. Então, acho que tanto em termos científicos quanto em termos de políticas públicas, acho que Lombroso está mais vivo do que nunca. Isso que o professor Eduardo falou sobre, né, hoje, a questão das doenças mentais, né? Que enquanto no século XIX, né, existe esse discurso normal é normal, todo mundo queria ser normal. Hoje, na verdade, todo mundo quer um diagnóstico. Então, existe uma glamorização do ponto de vista das doenças mentais, porque numa sociedade que é doente, a gente adoece, né? E é bom que a gente tenha um diagnóstico para saber, então, para poder tomar remédio, para poder funcionar, para poder, enfim, seguir em frente. Mas, enfim, então também existe essa tendência. Então, tem que achar um marcador genético do autismo, tem que achar um marcador genético, né, do TDAH, tem que achar um marcador genético de tantas condições de transtornos mentais, que também, né, no meu ponto de vista, são produtos da sociedade que está doente, né? Não ignorando que existem questões orgânicas, químicas, né, neurológicas, não ignorando isso, mas então eu acho que existe também a criminalidade sempre é um fenômeno que vai despertar essa curiosidade, né, humana de tentar identificar de onde vem e individualizar esse problema que na verdade, né, não é um problema individual. Não sei se Perfeito, obrigado. Também. Eduardo, você quer fazer algum comentário também? Não, apenas colocar em contraste, né, com essa visão classificatória, né, e que, de certo modo, também sugere determinadas políticas de exclusão, né, baseadas em simplificações e, por exemplo, na individualização da conduta, que, de certo modo, oculta razões mais profundas, né, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista de organizações, né, voltadas para a prática de crimes, né, e que se ramificam no poder público, tanto que é muito sintomático que agora eles sejam interessadíssimos, né, em impedir, por exemplo, a Polícia Federal de investigar sem mais com a aprovação dos organismos do Estado, o que já indica bem claramente aonde mora o problema, né? Eu digo assim, causas muito mais estruturais e há uma, digamos assim, uma um vínculo, né, da criminalidade com o próprio poder público, enfim, com diversas instituições que seriam supostamente responsáveis, né, pela guarda, pela proteção da sociedade, né? Então, assim, quer dizer, problemas que são de natureza muito mais estrutural. Agora, isso de você se fixar no indivíduo, né, é uma simplificação não apenas desse ponto de vista social e político, mas do ponto de vista psicanalítico também, né? Hum, Porque ignora, por exemplo, do ponto de vista da responsabilização, as questões do inconsciente, né? Por exemplo, a ideia da necessidade da culpa, né? Da necessidade da punição, enfim, muitas vezes o crime violento como uma necessidade de atacar um inimigo interno, né? Que a, a, o, a força contra si mesmo é transferida também pro, pro, para outras pessoas, né? Que sofrem daí o ataque. Quer dizer, tem várias questões, né? Que do ponto de vista, por exemplo, do Lacan, demandavam muito mais uma compreensão do que uma punição, né? E que deveriam ser mais orientadas no contexto, né, de uma compreensão do que de uma punição. Agora, isso do ponto de vista social, o que ocorre é justamente a prática contrária, né, que também é sintomática desse ponto de vista, né, que é a punição como uma retribuição, né, uma vingança social, né, que é uma coisa também que foi, assim como o criminoso por sentimento de culpa, essa ideia da punição como vingança social, ambas as coisas, né, que existem na psicanálise também eram perseguidas por Nietzsche
algum tempo antes, né? Então, é uma, uma complicação muito grande, né, nessa área, né? Que exige um debate, problemas, né? Que exigem um debate bem mais sério do que esses debates superficiais, né? E que vão, ao final, imputar e povoar, né, as prisões excessivamente, exatamente porque não se compreende os problemas, né? Tanto esses problemas que eu mencionei inicialmente, que são problemas estruturais da própria sociedade, quanto esses problemas de natureza psíquica, né? Ambas as coisas são muito mal compreendidas e o resultado disso são prisões hiperpovoadas, né? E políticas públicas equivocadas, mas que servem justamente ao propósito de eleger determinados, colocar, né, nos cargos públicos determinadas formas, né, de não só pessoas, mas determinadas formas de pensamento que personalizam essa ideia da punição e essa ideia da vingança social, né, contra o indivíduo. Uhum. É, né? Professor, essa ideia da vingança social, ela precisa sempre ter essa polarização, né? Amigo e inimigo. O narcisismo das Também pequenas você demoniza diferenças. determinados grupos e em relação a essa violência se torna legítima, né? Se torna aceitável. Né? Eu acho, concordo com você, eu acho que a psicanálise tem um potencial imenso para amenizar essa lógica punitivista do direito penal, embora estejamos anos-luz da análise. Eu, como alguém do direito, né, tenho tentado trazer isso para os meus alunos, por enquanto, como grupo de pesquisa, depois, no futuro, quem sabe, uma eletiva que consiga fazer esse diálogo entre direito, psicanálise e criminologia. Mas eu orientei uma graduanda de TCC e ela fez assim, uma comparação entre, né, a psicologia jurídica e a psicanálise, e o quanto a psicologia trabalha bem na loja classificatória, né, assim, de rotular o indivíduo, identificar essas patologias, né, então, tanto a psiquiatria forense quanto a psicologia forense, né, mas a psicanálise não, porque ela vai entender a história do indivíduo, né, enfim, a narrativa, qual que é a narrativa desse indivíduo, não no sentido necessariamente de eliminar a responsabilidade, né? Mas de enxergar esse sujeito a partir da sua história, né? E não só a partir de uma suposta anormalidade, né? Então, é, é um diálogo que teria muito a acrescentar ao direito penal, e eu acho que a reduzir, pelo menos, a violência que faz parte do direito penal, né? Faz parte do Estado e faz parte do direito. Então, Walter Benjamin fala, né, que o quanto o direito é violento. Enfim, o Paul Ricoeur trabalha isso também, a questão dessa relação entre justiça e vingança, né? E da violência institucionalizada, da justiça, a violência da justiça institucionalizada, né? Então, eu acho que a psicanálise tem esse potencial de reduzir, ainda que não eliminar, a violência da justiça penal, sobretudo, né? Mas, como eu disse, estamos a anos-luz desse diálogo a ponto de amenizar esses discursos punitivistas, ainda mais no contexto em que a gente vive, né? Em que se manipula muito o discurso do medo, da impunidade, e aí a prevalência, no geral, da população que está amedrontada, que está revoltada, é reafirmar esses discursos de lei e ordem e encarceramento em massa, né? Infelizmente. Desculpe só um detalhe também, que esse discurso ele prevalece bastante, né, do ponto de vista do diálogo social, né, diálogo que poderia ser dito assim, né, como um diálogo social, mas ao fundo do direito penal também tem a figura da educação, né, a reeducação, a ideia de devolver uma pessoa à sociedade. Só que não se discutem os pressupostos dessa reeducação e muito menos
se pratica algo do gênero, né? Que já seria uma coisa muito Não. difícil de você tentar entender o que seria isso, né? Partindo de quais pressupostos, né? Mas É, assim, como é que se você, passa como é que ao você, largo. é, como você ressocializa alguém tirando da sociedade? E como que você ressocializa alguém, né? Colocando essas pessoas em contato As forças. direto com a criminalidade dentro das prisões, né? Praticamente tornando essa pessoa refém do próprio crime, né? É. Infelizmente, o crime, assim, se você analisar a história do crime organizado, ele surge dentro das prisões Dentro das prisões. a partir de reivindicação E, pelos direitos dos presos, os presos, sim, né, se revoltando contra o tratamento desumano. é. Enfim, O que depois mostra a complicação, né? Mostra a é, complicação do problema. Mas no é, final o que prevalece é a vingança social mesmo, né? Quer dizer, exato. uma lógica de uns contra os outros, né? E assim, a defesa de certos tipos de crimes e certos tipos de criminosos contra outros tipos de crimes e outros tipos de criminosos, né? Exatamente. Tem Ninguém se salva. uma. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma última pergunta devido ao avançar da hora? Se ninguém tiver, eu gostaria de aproveitar da minha posição de mediador para eu mesmo fazer essa pergunta, mas se alguém aí quiser se manifestar, sinta-se à vontade. Então, bom, então eu mesmo vou fazer. Vai bem na linha, né, da discussão de agora. Eu vou trazer uma vinheta clínica assim muito rápida para ilustrar por que que eu quero trazer essa pergunta e depois eu faço para os dois. Assim, eu gostaria de ouvir essa resposta dos dois. É um caso clínico do Ferenc, do começo da carreira ainda. É de um paciente transexual, a Rosa K. Ela chega para ele e depois de inúmeras passagens pelo sistema prisional, tanto de Viena quanto de Budapeste, e o Ferenzi dá para ela um laudo, para Rosa, para que ela não fosse mais à prisão devido à transexualidade, que era um crime naquela época, e sim fosse a instituições de saúde mental, para evitar essa passagem, né? E aí, tratando esse caso, ele percebe que ele trata esse caso a início pela ideia da degeneração, ele procura deformidades físicas para saber se teria algum comprometimento ali, porém, ouvindo a Rosa durante um tempo, ele percebe que essas idas à prisão e esses comportamentos, digamos, anormais, criminosos, vêm muito mais de uma história de preconceito e violência dentro de casa do que de um fator degenerativo propriamente dito. E aí, anos depois, lá para o final da vida, ele fala que no começo da carreira ele estava muito preocupado em procurar deformidades e coisas similares devido à ideia de degeneração, e com o tempo ele foi ficando mais próximo, através da psicanálise, ao conteúdo tanto inconsciente quanto às dificuldades sociais que os pacientes apresentavam. E aí, trazendo um pouco essa vinheta, eu queria ouvir de vocês como que vocês veem essa retroalimentação, ou talvez essa interlocução da tríade psicanálise, psicopatologia, né, psicanálise psicopatológica, direito e degeneração. Esses três pontos diferentes, como que eles podem conversar, se contrapor ou mesmo se ajudar, de certa forma. Quer começar, professor? Eu vejo o caso, né, eu lembro bem, assim, que foi justamente surgiu dentro do durante em função dessas últimas passagens e, e essa percepção dele, né, de que no fundo o que você pode resumir disso é que no fundo quanto mais você prende a pessoa, nesse caso, né, o Robert, que queria ser chamado, né, de Robert, mais acentuava o problema, né? Porque isso surgia de disputas familiares, originariamente, justamente a figura do preconceito surgia do modo da Rosa que era tratado, né? né, do México. E aí, nesse caso, a expressão da revolta, né,
no contexto da criminalidade, né? E a gente lembra aqui no Brasil também, e tem um documentário muito bonito, que é nada do Satã, né? Do planeta. E aqui em Curitiba, não é obviamente conhecido, né? Aqui em Curitiba, o caso da Gilda, né? Que também transexual, que ele vivia nesse limiar da criminalidade o tempo inteiro, mas nesse contexto justamente da não aceitação dessa condição, né? das suas, das suas possibilidades de escolha, né? Porque a gente tem que ver justamente essas determinações inconscientes que se expressam na vida consciente, exigindo escolha. E o modo como a sociedade não assimila isso, o modo como a sociedade não dialoga, ou dialoga em parte não dialoga. Por exemplo, no caso tanto no caso do Robert quanto Madame Satã do Gil, havia uma parte de diálogo, né? Havia um certo interesse, né? Existia um vínculo, vínculos que poderiam ser considerados vínculos que não favoreciam, né, essa resposta violenta, não favoreciam essa resposta revoltosa, gerada violência, gerada discussões geradas da criminalidade. Mas pelo contrário, questões que, justamente por valorizarem ou exigir um certo tipo de aceitação da pessoa na sua peculiaridade, né? Enfim, naquilo que ela de fato expressava autenticamente, né? Independente de ser uma escolha consciente ou escolha inconsciente, mas o produto de escolhas inconscientes e escolhas conscientes, possibilitavam algum grau, então, de poesia, né? De uma existência poética, vamos dizer assim, na sua peculiaridade. Poética nesse sentido, né? De expressar autenticamente, se expressar. E assim que, nesse contexto, né, não existia violência alguma. E aonde que aparecia a violência? Justamente na condição de enfrentamento, né? Onde não havia essa aceitação. Então, há uma questão muito séria, justamente porque você não pode exigir da sociedade que ela não seja preconceituosa. Assim como você pode exigir também de roda, seja de organização, de eles expressam de modo diferente na sua condição. Então, o conflito, né, e aquilo que não é da natureza do conflito vão aparecer quase inevitavelmente exatamente porque essas pessoas estão numa condição limítrofe daquilo que aceito, né? E se expressam sem hipocrisia. Diferente daquele, desculpa, assim, que também não quero parecer preconceituoso, né? De uma pessoa que, eu não citasse nominalmente, né? De uma pessoa que defende valores conservadores, mas na calada da noite também se expressa da mesma maneira. Depois, quando flagrado, né? Naquela condição, ao invés de dizer, como Madame Satã, como, né, como a Gilda, como o Robert, não, eu sou realmente transexual. Não, eu estava ali fazendo uma investigação. É um detetive, né? Entende o que eu quero dizer, né? Então, essa hipocrisia social, né, ela é desejável. Né? Se você quiser ser visto, vai ser visto num gueto, vai ser visto numa condição, né? E o transexual geralmente não vive muito, né? Como é o caso da Gilda, que morreu muito cedo, assim, por causa das condições degradantes. Havia sofrido tentativa de assassinato e depois sofrido as condições muito degradantes de existência e a faleceu. Quer dizer, não vivem. Por quê? Porque justamente por causa desse conceito de normal, de anormal, que a Rebeca havia mencionado. Né? É uma Uhum. forma de
ao conceituado, né? E esse conceituado é uma forma da qual não se pode fugir, né? A não ser pagando com a própria vida, né? Uhum. É. E eu acho que esse é um contexto, né? Que é extremamente problemático, mas que não vai deixar de ser problemático. Todas essas condições, elas coexistem socialmente. E o exemplo que você deu, né, a transexualidade, como a Judith Butler, né, vai falar que são esses corpos objetos, né, enfim, no sentido crítico, né, que a sociedade considera como corpos objetos, essa sociedade da normalização. E são corpos que, de fato, né, num determinado momento da história, ou foram criminalizados. Aqui no Brasil, não, né? A homossexualidade, a transexualidade nunca foi algo criminalizado, mas sempre patologizado, né? Enfim, mas em alguns países a homossexualidade, a transexualidade eram sim criminalizados, né? Inclusive, por curiosidade, a homossexualidade foi retirada do Código Penal alemão na década de 90, embora já fosse letra morta, né? Enfim, mas ainda permanecia no código como crime. Então, esses corpos abjetos, esses corpos que desviantes da norma, ou são, né, abarcados pelo direito penal, a partir da criminalização, ou são abarcados pelo discurso médico-psiquiátrico, a partir da patologização. E eu acho que a gente não superou totalmente. Enfim, embora a gente possa até considerar, né, uma espécie de avanço, a patologização no lugar da criminalização, enfim, acho que quando fere-se fornece o laudo para ela, para que ela não fosse mais presa, né, para que ela fosse tratada, já foi um avanço, assim, né, já, mas não deixa de ser uma grande violência em relação a quem ela era, né, a maneira que ela se expressava na sua existência, na sua imanência, né, na sua subjetividade. Então, eu acho que a psicanálise, embora, né, também ainda tenha bastante exista ainda muitas críticas que se possa fazer à psicanálise, enfim, o discurso falocêntrico, né? Ainda a psicanálise precisa e deve ser mais tensionada pelas feministas, né? E por todas essas questões LGBT, que ia mais, enfim, né? Ela precisa se reformular e se adequar e se atualizar, mas eu acho que a psicanálise tem um potencial subversivo né, de conseguir romper com essa lógica da normalização, justamente por entender que os sintomas são expressões do sujeito, né, ou que, enfim, existem diferentes maneiras de ser, existir e se representar, enfim. A Judith Butler era uma crítica da psicanálise, mas ela também utiliza muito da psicanálise, né? Enfim, quando em problemas de gênero ela traz lá Lacan, Freud, ela critica. Mas ela é uma leitora da psicanálise, ela é uma estudiosa da psicanálise, né? Em outro texto que é A Força da Não Violência, ela vai trazer a Melanie Klein, por exemplo, né? Então, eu acho que existe potencial, sim, nesse diálogo com a psicanálise, de uma espécie de libertação, né? Dessas amarras da normalização. Ela já ela já segue uma linha que não que nega a medicalização, né? Em alguns casos, a medicalização é necessária, mas ela é um discurso que se coloca contra esse excesso de medicalização, a esse processo de esse retorno, né, à biologização da psiquiatria, que busca encontrar marcadores genéticos em tudo, e explicar apenas a partir do orgânico, né, e não tanto do psíquico ou do social e do cultural, né? Então, acho que a psicanálise tem bastante potencial para essa aceitabilidade de formas diversas de existência, né, que não necessariamente se enquadram dentro de normas, né? A gente não precisa seguir uma norma enfim, ter um sentido e uma existência dotada de sentido, né? Enfim, acho que é isso. Eu só queria reforçar que a questão
né? Sem dúvida passa pela legalidade, sem dúvida passa pela patologização, mas também passa pelo social de modo mais abrangente, né? Que reproduz, né? Ou às vezes até é mais cruel, tem mais, por exemplo, mesmo você não tendo uma legislação, né, que torne a homossexualidade um crime ou a transexualidade um crime, o homossexual e o transexual são assassinados, né? Quer dizer, É, recebem pena de morte, como se diz assim, informal, né? Pela sua claro. condição, né? Sem necessariamente ter cometido crime algum, né? Assim É, como uma pessoa de uma religião que não é, digamos assim, uma religião hegemônica, né? sim. Sofre É, uma violência simbólica e efetiva também, né? é, Pela simples questão de estar presente na sociedade junto a pessoas ou grupos que hostilizam, né? Essas formas diferentes de existência, né? é, Então é é, um eu- confronto bem mais orgânico, né, da sociedade. quando eu falo que o Brasil nunca criminalizou, não acho que isso seja uma vantagem do Brasil, porque a violência contra esses corpos sempre existiu e sempre foi legitimada. E assim, o que ocorreu com os negros, com o fim da escravidão, eu acho que se aplica à questão dos Estados Unidos. A gente nunca teve leis segregacionistas, mas porque a gente nunca precisou que isso fosse colocado em lei. A segregação já se colocava por uma questão cultural, era tão enraizada, né, a marginalização do negro, que não precisava criar leis que segregassem, no sentido. Então, isso não faz o racismo estrutural do Brasil ser mais brando do que o racismo estrutural nos Estados Unidos, né? Enfim, o mito da democracia racial que foi desconstruído, né? Então, a mesma coisa pode-se falar da questão da homossexualidade, o fato de nunca ter sido criminalizado não quer dizer que somos uma sociedade mais tolerante com esses indivíduos, né? Muito pelo contrário. Acho que os índices de, de, de morte de homossexuais, né, de assassinato, de homicídio contra homossexuais e transexuais no Brasil são altíssimos, talvez um dos mais altos do mundo, né? Então, Bom, pessoal, muito não precisa obrigado de lei para pelo. dizer o tamanho do nosso preconceito, né? Não nem chegou a precisar passar por aí, né? Não precisou, não precisou. Bom, mas o debate estava excelente. Infelizmente, temos que encerrar a mesa agora, né? Mas queria agradecer novamente o Eduardo e a Rebeca pelas falas, pelas respostas, pelas articulações, por toda a conversa. Foi bem legal, assim, para finalizar essa manhã. E de tarde a gente prossegue. E foi um prazer conhecê-la, Rebeca. Um prazer estar com o Eduardo de novo e uma ótima Prazer tarde aí também. de trabalho para gente. Parabéns, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tá, Obrigado. bem. Um grande abraço para Tá, vocês também. um abraço.